Você acredita na pré-existência? Prepare-se para uma jornada intelectual e espiritual, enquanto exploramos os mistérios por trás da ideia de que nossa existência pode transcender o tempo e o espaço. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A doutrina da pré-existência das almas é uma crença que sugere que as almas, tanto de humanos quanto de animais, existiam antes de nascerem em corpos mortais. Quando observamos essa doutrina nos escritos antigos judaicos e cristãos, é evidente que ela foi influenciada pelo pensamento platônico. No entanto, também podemos encontrar indícios dessa ideia na Bíblia. Por exemplo, nas palavras dirigidas por Deus a Jeremias, onde ele diz: "Antes de formar você no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o consagrei e o designei como profeta para as nações." Jeremias 1:5. Outro trecho que evoca essa noção está presente nas perguntas que o Senhor faz a Jó sobre a criação da terra. Sobre o que foram lançadas suas bases, ou quem colocou sua pedra angular, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus aclamavam com alegria. Jó 38, 6 e 7. A origem precisa dessa influência é difícil de rastrear, mas podemos encontrar paralelos na poesia ugarítica, bem como nos Salmos, que falam de hostes celestes entoando louvores ao Rei do Céu. Salmos 19:2, 20 e Noite 2, 148, verso 2 e 3. Esses versículos sugerem uma ligação entre as almas humanas e o divino que transcende a vida terrena. No Novo Testamento, encontramos vestígios da ideia da vida pré-existência, que implica que as almas individuais existiam antes de nascerem em corpos terrenos. Um exemplo notável desse conceito surge na história em que Jesus cura um homem cego de nascença. Inicialmente, os discípulos de Jesus indagaram: "Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego?" João 9, verso 2. Essa pergunta lança luz sobre a crença subjacente de que as escolhas e ações de um indivíduo poderiam ter raízes em sua vida pré-mortal, sugerindo que pelo menos o evangelista João e seu público compartilhavam essa visão. Não podemos descartar a possibilidade de que até os próprios discípulos de Jesus também compartilhassem dessa crença. É plausível que essa noção tenha desempenhado um papel na compreensão de Paulo, que provavelmente a derivou de suas raízes judaicas. Em suas epístolas, Paulo faz alusão a Deus como "aquele que me separou antes de eu nascer", Gálatas 1:15, sugerindo a ideia de que sua vida terrena estava de alguma forma vinculada a uma escolha divina anterior. Em outra passagem, Paulo expressa gratidão a Deus, afirmando que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Além das nuances do vocabulário grego empregado, esse versículo parece implicar que, desde o princípio, um plano celestial havia sido traçado para selecionar indivíduos com propósitos divinos, com uma possível dimensão envolvendo a escolha de Deus entre as almas durante um estado pré-existente. Esses fragmentos do Novo Testamento insinuam a existência de uma crença na pré-existência das almas, um conceito que ecoa nas raízes judaicas e na teologia paulina, lançando luz sobre a complexidade das crenças espirituais na época. As fontes judaicas guardam segredos ancestrais que ecoam a ideia da pré-existência da alma, lançando uma luz intrigante sobre a complexidade da existência humana. No século I a.C., o sábio Salomão, influenciado pelo pensamento platônico, deixou palavras enigmáticas em sua oração no livro apócrifo. Quando ainda criança, já possuía uma essência especial, e uma alma virtuosa destinava-se a habitar meu ser. De fato, sendo intrinsecamente virtuoso, fui inserido em um corpo sem manchas. Sabedoria de Salomão 8, 19 e 20. Outra fonte misteriosa, o livro de Enoque, cujas raízes provavelmente estão na tradição judaica, proclama que todas as almas foram preparadas para a eternidade antes mesmo da criação da terra. Enoque 23, verso 5, insinuando até a pré-existência de Adão, capítulo 32. Nesse intrigante enigma espiritual, Enoque nos faz contemplar o mistério da alma que transcende as fronteiras do tempo. Até o historiador judeu Joséfo nos oferece um vislumbre em seu livro, Das Crenças dos Essênios, uma seita que desdenhava o corpo e acreditava que a alma é imortal e imperecível, originada da mais pura essência etérea. No entanto,
essas almas parecem aprisionadas, como que por um encantamento natural, nos limites do corpo terreno, sendo arrastadas para esta prisão por forças inexplicáveis. Guerras Judaicas 2, verso 8 e 11. Essa filosofia sugere uma compreensão profunda da dualidade entre a alma e o corpo. Essas ideias enigmáticas ecoam ainda mais nas palavras de escritores rabínicos posteriores e de Fílon de Alexandria, reforçando o conceito de que a alma humana transcende a simples mortalidade, existindo em um plano além do corpo físico. Neste intricado mosaico de pensamento judaico, a pré-existência da alma se revela como um mistério fascinante, provocando reflexões sobre a natureza essencial da existência humana. Entre os primeiros pensadores cristãos, um destacado proponente da doutrina da pré-existência das almas foi o notável Orígenes. Para ele, a eterna bondade de Deus exigia que, uma vez que ele concedia dons às suas criaturas no presente, isso sempre tivesse ocorrido. Ele argumentava: é inconcebível e ímpio supor que os poderes de Deus estiveram em algum momento em repouso. Portanto, não podemos imaginar um momento em que esse poder não estivesse envolvido em atos benevolentes. Daí decorre que sempre houve objetos para esse bem, ou seja, as obras ou criaturas de Deus. Orígenes acreditava que a justiça de Deus, que opera mesmo na estação de vida que herdam, exigia que todas as criaturas racionais fossem da mesma natureza, e é somente com base nisso que a justiça de Deus em todos os seus tratados com elas pode ser justificada, ou seja, quando cada uma contém em si mesma as razões pelas quais foi colocada em determinado estágio da vida. Assim, o pensamento de Orígenes sustentava a existência de um período pré-mortal, no qual as almas individuais tinham a capacidade de fazer escolhas. Suas opiniões, no entanto, foram oficialmente condenadas em 553, depois de Cristo, no anátema proclamado na abertura do Segundo Concílio de Constantinopla, marcando um capítulo controverso na história do pensamento cristão. Nos antigos textos preservados na biblioteca de Nag Hammadi, encontramos fascinantes pistas sobre a crença na pré-existência, uma ideia compartilhada por certos grupos gnósticos de origem judaica e cristã. Uma joia oculta desse conhecimento é o Evangelho dos Egípcios, encontrado no Códice 3, onde Adão é retratado como um ilustre ser pré-mortal, que se conectava com os homens santos da grande luz, também conhecidos como os homens do Pai. Nesse contexto intrigante, podemos explorar a história de Sete Celestial, que propôs a convocação de um conselho de almas pré-mortais. Este conselho elaborou um plano grandioso, destinado a todas as numerosas assembleias, um plano que foi recebido com entusiasmo pela Casa do Pai da Verdade. Como resultado desse evento divino, Sete foi enviado em uma missão para revelar a gloriosa essência do Pai, a sua parentela e seus companheiros espirituais. Não se trata apenas de personalidades notáveis que desfrutavam dessa vida pré-existente, mas também há indícios de que todas as almas compartilhavam dessa experiência. No dito 4 do Evangelho de Tomás, o ressuscitado Jesus profere uma enigmática afirmação: o homem de idade avançada não hesitará em indagar de uma criança de 7 dias sobre o mistério da vida, e ele encontrará a resposta. Isso sugere que mesmo uma criança, que ainda não foi circuncidada no 8º dia, retém uma intuição profunda sobre o lugar da vida, permitindo que o mais sábio busque conhecimento por meio dela. Além disso, tanto o livro apócrifo de Apocalipse de Tiago, quanto o Tratado Tripartite, insinuam a noção de uma vida pré-mortal, especialmente para as almas que estão destinadas a se tornar os eleitos, revelando um profundo mistério subjacente à compreensão dos gnósticos sobre a existência humana. No encerramento deste vídeo, convido você a refletir sobre as profundas questões que exploramos hoje. A pré-existência é um tópico que nos desafia a repensar nossa compreensão da vida, do tempo e do propósito. Independentemente das crenças individuais, o importante é que estamos abertos ao diálogo e à exploração de ideias diversas. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.